Então vamos lá, pessoal. Então, aquele dia a gente viu a estrutura de dados do tipo pilha, né? Onde um elemento ele é organizado, digamos, se a gente fosse imaginar mais no sentido vertical, um elemento é organizado em cima do outro. E no caso, tanto a entrada quanto a saída dos elementos, ela é na mesma extremidade, ou seja, no topo da nossa pilha. Quando a gente passa aqui a trabalhar com filas, a gente tem muita coisa parecida, né? Também é uma lista, né, e tal. A gente armazena dados do mesmo tipo, né? Então é mais ou menos a mesma ideia. Só tem a questão da entrada e da saída, que é diferente em relação à pilha. Então deixa eu passar aqui. Então uma fila é um tipo especial de lista linear, né? Como falei, a gente lá viu a lista, né? Que a gente pode povoar ela com dados do mesmo tipo, ela tem um tamanho e tal. A fila se baseia também na mesma estrutura, na mesma ideia, em que as inserções são realizadas em um extremo e as remoções são realizadas no outro extremo. Então a informação entra por um lado, né? O elemento entra por um lado e ele sai por outro. Olá, Nicole, tudo bem? Então aqui utiliza-se o conceito de FIFO, né? O First In, First Out, né? Então o primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, quanto antes você chegar na fila, antes você vai sair dela. É o contrário da pilha, né? Que quanto antes ela chegou, mais tempo ela vai demorar, porque quem está chegando depois vai ter que sair antes, né? Então essa é a grande diferença. Se você for imaginar uma fila de um banco, é a mesma ideia, uma fila normal, né? Também tenho saudades, Nicole, nossa, nem se fala, né? Mas esse ano foi tudo complicado, né? Olá, Larissa, tudo bem? Que bom aí, ó, o pessoal chegando aí. Show de bola. Então, exemplos de filas do cotidiano: uma fila de um banco, uma fila para comprar um pãozinho na padaria, fazer compras no supermercado, né, passar as compras no caixa, parar no semáforo, né? Vamos imaginar assim, se a gente para no semáforo, qual que é a ideia? Quem chegou antes ali no... Olá, Nicole Tomazoni, tudo bem? Do teu grupo lá, do grupo de vocês só vem as Nicoles lá, o Lucas e o Luiz não parece mais. Então a gente tem a mesma ideia, né? Então quem chegou mais, quem está mais próximo ao semáforo, mais à frente do semáforo, é o primeiro que vai sair. O restante tem que esperar que ele sair para que possa ir avançando. Então é a mesma ideia aqui. Então a gente tem essa ideia, né? Aqui é o começo, por exemplo, da nossa fila. Aqui também é a saída dela. Quanto mais próximo ao começo, eu estou mais próximo de sair dela, mais próximo de ser, no caso, atendido. Mas no final, quando eu estou mais no final, eu tenho que esperar todo mundo que está na minha frente ser atendido, sair da fila, para que eu possa ir avançando. Então, é a mesma ideia aqui, né? Trabalharemos com vetores também. Então, as operações inicia, que torna a pilha F, no caso, né? F é representação de fila, ela torna vazia, né? Então, basicamente, para nós ali criou ali o vetor e basicamente eu ter, né, um tamanho específico ali de pessoas que eu posso armazenar na minha fila, ou de informações, ou de carros quando é no semáforo, né? Então eu tenho essa ideia aí, essa estrutura. A operação vazia é quando eu verifico se a minha fila está vazia, se eu não tenho ninguém, se eu não tenho nenhum elemento para remover da minha fila. Então, isso aqui, se a gente for fazer um paralelo lá com a pilha eu verificava se ela estava vazia quando? Quando eu ia desempilhar. Então, eu verifico se ela está vazia, no caso, quando eu vou remover um elemento, mas ela está vazia, eu tenho que falar, ó, não tem nada para sair dessa fila. Por exemplo, lá, se é a fila de atendimento, todo mundo já foi atendido ou não chegou ninguém, minha fila está vazia, eu não tenho quem remover. A cheia nesse mesmo sentido lá, né? Ó o Luiz aí, olha aí o Luiz, quanto tempo, Luiz, tudo certo? Então a fila, quando ela está cheia, no caso, eu vou verificar o seguinte, vamos imaginar assim, a gente tem lá um vetor de 10 posições. Se as 10 posições elas estão preenchidas, eu não tenho como... Olha aí, o Lucas apareceu, meu Deus do céu, mas olha só. Olha aí.
Tudo tranquilo também, Luiz, tudo tranquilo. Estamos aí na luta, que nem vocês. Então, a fila tá cheia. Quando eu vou verificar se a fila tá cheia? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá, vamos supor assim, por mais que geralmente no banco, por exemplo, se você chegou até determinada hora lá, você é atendido, né? Então, mas eu tenho um limite. Aqui o nosso limitador, no caso ali, que a gente implementa geralmente é o tamanho, né? Então, eu vou, por exemplo, eu posso ter no máximo 50 pessoas ao mesmo tempo na minha fila. Beleza, então eu não tenho como suportar 51, né? Eu só tenho aquele tamanho máximo ali. Então essa é a minha definição assim, ó, de fila cheia. Eu peguei todas as posições que estão preenchidas, eu não tenho como inserir mais ninguém, ok? A operação em fileira, ali o método em fileira, é aquela que insere um elemento dentro de uma posição específica, né, no caso. Mas isso seria se tratando em lista, né? Mas quando é fila, o quê? Eu coloco ela no final da fila. Por exemplo, eu vou colocar um elemento dentro da minha fila, ali na minha sequência, por exemplo, de senhas, né? Que é o exercício que a gente vai fazer. A gente vai colocar essa senha, essa pessoa que chegou, ela pegou a senha, ela vai pro final da fila. Todas as outras vão ser atendidas, que já estavam lá, para daí então ela ser atendida, ok? Então essa é a operação em fileira. Eu coloco um elemento basicamente no final da fila. A operação desenfileira é o quê? Essa é a operação, digamos assim, para implementar isso é a mais difícil. Depois, quando a gente for fazer, vocês vão ver que é a operação mais difícil. Por quê? Porque desenfileirar significa o seguinte, eu vou remover um elemento da fila e todos os que estão atrás dessa pessoa vão avançar uma posição mais próximo à saída da fila, no caso, onde está saindo as pessoas, onde elas estão, vamos dizer, se é uma fila do banco, se é uma fila, sei lá, do correio, é quem está mais próximo a ser atendido. Então, ela vai caminhando para frente. Então, é assim, por exemplo, saiu uma pessoa, beleza, todas as outras avançam uma posição. Dentro do meu vetor, elas vão caminhando uma posição para frente, ok? Então, essa é a ideia. Desenfileirar é eu tirar uma senha da fila e todas as que estão atrás, elas caminham uma posição adiante, ok? Então essas são as operações. Aqui tem uma ideia, né, do que a gente pode imaginar, né? Aqui o início, né, é quando ela vai ser atendida. Aqui, ó, por exemplo, tem 3 caixas, eles ficam chamando aqui as senhas e as pessoas vão sendo atendidas, certo? Então aqui, ó, quando ela tá mais no meio da fila, quando ela tá mais no final, ela tá mais tristinha aqui, né? A carinha tá mais triste aqui, porque ela vai demorar mais tempo para ser atendida. Então exemplos disso, né? Software de simulação, né? Isso utiliza. Servidor de impressão, né? Servidor de impressão é o clássico, né? Quando você manda lá, por exemplo, mandei uma folha, mas não interessa, se tiver alguém ou outro mandou um arquivo lá de 3.000 páginas antes, ele primeiro vai fazer a impressão das 3.000 páginas para depois tirar a minha impressão ali, né? Helpdesk, né? Quando você trabalha com Helpdesk, então você tem uma fila, né? Uma fila de atendimento. É aquele clássico ali, né? Digamos, você liga lá para ser atendido, para fazer algum tipo de solicitação no telefone e você está na fila e está em tal posição na fila, né? Então é mais ou menos isso. E a questão assim, ó, essa questão de prioridade de atendimento, né? Isso daí pode mudar, que é o que a gente vai implementar depois ali, né? A gente pode mudar a prioridade, digamos. Se é uma pessoa que tem prioridade maior, ela vai ser atendida antes das demais, ok? Então beleza, é só isso aqui, a nossa apresentação aqui. Ó, aqui um arquivo de conexão aqui, ó. Já vão se preparando aí, depois dessa primeira aqui nós vamos começar com essas brincadeiras aqui de interface, conexão com o banco e tudo mais. Deixa eu só puxar aqui a lista para pegar o enunciado da nossa fila aqui que a gente vai implementar. Então é a questão 2. Deixa eu só puxar aqui para a gente dar uma olhadinha primeiro. Então, utilizando o conceito de filas, faça um algoritmo que faça o controle de uma fila de atendimento bancário. Outro, possuir um vetor, número máximo comportado de pessoas da fila, tamanho da fila vetor. Então a gente joga ali 50 e basicamente a mesma validação que a gente fazia lá da pilha, né? Quando a pilha estava cheia. Possuir um método em que cada pessoa que chega ao banco, ela seja inserida na fila. Digamos, ela ganha como se fosse uma senha. Então ela ganha como se fosse uma senha ali cada vez que ela chega no banco. Possuir um método para cada pessoa que esteja na primeira posição na fila, ela seja atendida e saia da fila.
Possuir um método para verificação se a fila está lotada. Então, vou dizer, eu cheguei lá, mas tá cheia, já não... É o limite ali, é o tamanho máximo ali de pessoas que vão ser atendidas, sei lá. Aqui é o exemplo, sei lá, posto de saúde, eu sei que é assim, né? Tipo, eles distribuem 30 senhas. São aquelas 30 pessoas e acabou. Não adianta você chegar depois, você não vai conseguir mais entrar, né? Verificação se a fila está vazia, né? Então isso que a gente vai fazer quando eu vou chamar alguém para ser atendido, mas não tem mais ninguém, né? A fila está vazia. E essa aqui que é a grande sacada e que deixa o nosso exercício um pouquinho mais emocionante ali para nós fazer, que é, caso alguma pessoa que tenha prioridade de atendimento chegue ao banco, ela deve furar a fila de atendimento. Sugestão, criar um outro vetor para a fila prioritária. Então, eu basicamente vou ter duas filas paralelas, uma de atendimento normal e a outra de atendimento prioritário. Então, o que eu sempre vou verificar? Eu quero atender uma pessoa, automaticamente o meu algoritmo já olha, mas eu tenho alguém prioritário, essa pessoa é atendida antes. E quem está mesmo na primeira posição da fila normal, ela aguarda até que não tenha mais ninguém da fila prioritária para ser atendido, e daí ela começa da fila, digamos assim, normal, né? Das senhas normais ali, das senhas comuns ali, né? Para o atendimento, aí elas começam a ser atendidas e elas começam a sair da fila, ok? Então vamos começar a brincar aqui com esse exercício, né? Assim, ó, eu sei que ainda para quem tem algum tipo de dificuldade, né, de se trabalhar com vetores, vetores não é o mais fácil não, mas assim, ó, tendo ali a calma, você vai fazendo, vai testando ali, você consegue, pessoal. Que nem a gente fez ali na nossa última aula, né, ali de pilhas, mesma coisa ali, você pode ver lá, tipo, eu faço exercício ali, né? Eu faço exercício ali e daí eu vou testando e vou verificando se está funcionando, se está fazendo aquilo que eu espero que esteja acontecendo naquele momento ali, né? O meu computador está muito lento, pessoal. Olha só o tempo que ele demora para conseguir. E X2 fila. Beleza. Vamos lá, deixa eu só minimizar aqui. Olha o tempo que ele está demorando. Isso está muito fora de noção esse meu computador. Não sei se é alguma atualização, alguma coisa. Ele está indo no Building Workspace ainda. Vou esperar que seja só no começo aqui. Então beleza. Então vamos começar lá a brincar. Então esse aqui só vai ter main, né? Não vai ter duas classes ou mais. Só vai ter ali um vetor que a gente vai trabalhar e brincar ali com a fila, certo? Então, beleza. Então, eu vou criar aqui, aqui que nem eu tinha criado aqui na pilha, né? Eu criei aqui um vetor com soma de posições. Vamos criar a mesma ideia. A gente vai criar na mesma ideia. Int, vamos criar assim, fila n, que seria o atendimento normal, igual new int, vamos dizer assim, ele comporta 50 pessoas na fila de atendimento normal e a fila P, que é fila de atendimento prioritário, ele também vai comportar 50 senhas, no caso ali, né? 50 pessoas para ele ser atendido, ok? Então vamos começar aqui, ó. Eu sei que vou ter que... Isso aqui é padrão. Quantas pessoas tem na fila normal? Então, a princípio eu tenho 0. E um conte para a fila prioritária. Também começam com 0. Obviamente vou precisar de um i para controlar os índices do meu vetor ali, seja de qual for, né? Seja de qual for ali, eu vou precisar de um int i, um int op para o nosso menu. Depois a gente vai criando ali se precisar de mais alguma coisa, né? Então, primeira coisa, vamos fazer um forzinho infinito aqui para ser o nosso menu. Esse aqui não tem como fazer sem for infinito, né? Op igual a integer ponto parseInt jOptionPane show input dialog. Aqui seria basicamente as operações que tem ali no banco, né? Do atender,
do entrar na fila, né? Entrar na fila. Então é basicamente isso que a gente quer fazer. Então a primeira coisa, vamos colocar assim: entrar na fila. Que se você for parar para pensar, é mais ou menos aquilo que acontece quando você vai ali em algum lugar que você tem que pegar uma senha, né? Então vamos colocar aqui até um menuzinho. Vamos colocar assim, ó: qual a opção desejada? Certo? Qual a opção desejada? 1, entrar na fila. 2, vamos aqui, digamos assim, seria todo mundo iria usar esse mesmo sistema aqui, claro, né? A gente só tá brincando aqui para a gente fazer as operações ali de manipulação na fila, né? Então, vai ter entrar na fila. Aqui, ó, que nem na pilha, mesma coisa, né? Aqui, ó, então tem entrar na fila, tem o atender. Aqui, o que mais a gente tinha feito? Aqui, ó, atender, o consultar. É basicamente isso, né? Que a gente vai precisar fazer. A gente vai consultar, digamos, se eu quero mostrar como é que a fila está, eu vou consultar. E o 4, sair. Aquele lá de esvaziar a pilha, aqui quase não se aplica. Como eu falei que era tipo, como se fosse um atendimento bancário, né? Então aqui quase não se aplica. Aqui uma coisa que agora eu lembrei também, eu vou criar um string MSG vazio para que a gente consiga imprimir ali, né, a estrutura da fila sempre. A gente vai precisar disso aqui. Não tem como a gente fugir, porque a gente vai estar usando de Option Pane, né? Então não tem como você mostrar diversas mensagens. Então a gente vai tudo empacota dentro dessa variável MSG e mostra para o usuário qual que é a situação ali da fila, ok? Então vamos começar aqui a montar, depois a gente vai melhorando, né, também. If OP for igual a 1, ele quer entrar na fila. Então, entrar. Else if se OP for igual a 2, ele quer atender, né? Seria o atender, o sair da fila, né? Que a gente vai ter que fazer. Else if se OP for igual a 3, ele quer consultar, ele quer saber qual que é a estrutura atual da fila, quem está na fila, qual que é a ordem de atendimento ali, né? Basicamente é isso. Se OP for igual a 4, eu quero aqui finalizar, né? Finalizar aqui a operação, né? Deixa eu colocar aqui de Option Pane, Show Message Dialog no finalizando o sistema. Beleza? E ainda aqui a gente pode fazer um elsezinho sempre importante, né? Já tô me esquecendo aqui, antes que eu me esqueça, eu vou colocar o break aqui, né? Senão é o clássico aqui que eu sempre esqueço, né? Então, aqui no message a gente coloca opção inválida, ok? Então, beleza. Então, aqui o básico a gente já tem. Assim como lá na pilha a gente tinha feito, primeiro a gente tem que conseguir inserir alguma coisa na fila, para depois a gente consultar e verificar se está funcionando a nossa ideia, ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa, quando ele for entrar aqui na fila, eu tenho que perguntar para ele qual que é o tipo de senha que ele quer, né? 1, por exemplo, normal, e 2 é prioritário. Alguma coisa assim, né? Que eu preciso fazer. Então vamos usar o OP de novo, integer.parseInt. Eu poderia fazer tudo isso já lá no menu inicial também, né? Tanto faz, mas senão a gente pode fazer aqui mesmo, sem problema nenhum. Não vai mudar muito. Tira Option Pane, show input, né? Show input dialog. Qual o tipo de atendimento? O tipo de atendimento, se for 1, ele quer entrar na fila normal, vamos colocar assim, né? E 2 é prioritário, né? Prioritário. Beleza, aqui ele não tem volta. Vamos colocar assim: se ele digitou 1 é normal, se é 2 é prioritário. Não, ou a gente faz, se ele digitou 1 é normal, se ele digitar 2 ou qualquer outra coisa, ele vai para o prioritário. A gente pode partir dessa premissa aí, ok? Então, se OP for igual a 1, o atendimento é normal, uma senha normal. Se não, é prioritário.
ok? Vamos começar aqui pela normal, porque dá na mesma, né? A gente faz ali na normal e depois a gente passa ali para a prioritária sem problema algum. Então, quando eu vou inserir uma pessoa na fila normal, eu vou, qual que é a ideia? Inserir ela nesse vetor aqui, certo? E vou controlar ela através desse fila N. E quando ela for entrar na prioritária, ela entra nesse aqui. Ou seja, o que eu vou verificar depois? Eu vou verificar depois se tem alguma senha aqui sendo utilizada aqui da fila prioritária. Eu vou primeiro atender esse e depois eu vou atender esse. Agora eu estava aqui pensando, a gente precisa do seguinte também. Já vou explicar isso aqui para vocês. Ó, a gente vai ter um controlador de senha, né? Senha normal começa com 1 e a senha prioritária, vamos dizer que ela começa com 1 também. Por quê? Porque a mesma ideia, aqui o count ele só vai controlar a quantidade de pessoas que estão lá. Mas digamos assim, se eu atendi 10 pessoas, mais pessoas podem ir entrando na minha fila. Então eu posso já ter usado até a senha 50, né? No caso, esse aqui, esse contador, no máximo ele vai atingir 50 pessoas. Agora a minha senha não, a minha senha não tem limites, né? Então ela começa, a primeira pessoa é a senha 1, a segunda é a 2, assim por diante. Quando essas pessoas vão saindo, elas vão ganhando senhas cada vez maiores, né? Essas senhas, no caso, eu não reaproveito. Eu não vou reaproveitar ela, ok? Então vamos lá. Então aqui, quando ele escolheu a senha normal, o que eu vou fazer? Eu tenho que enfileirar, fazer aquele processo de enfileirar. Mas antes, eu já vou verificar o seguinte. If o count n for... se a gente for parar para pensar, o máximo que a gente pode ter é 50 pessoas, certo? É o máximo. Então a gente não vai extrapolar isso. Então não tem necessidade de fazer se for maior ou igual. Aqui, se a gente colocar, se count n for igual a 50, é sinal que a fila está cheia. Certo? Então, se count n for igual a 50, eu já jogo aqui uma mensagem para o usuário dizendo assim, ó. A fila está cheia. Ok? A fila está cheia. E se não, aí não. Eu consigo enfileirar a pessoa. A pessoa vai escolher a senha, que nem quando a gente empilhava lá, a gente empilhava um elemento, né? Um elemento que eu digitava lá. Agora aqui não. Aqui a gente vai colocar lá na nossa fila N, na posição de quem? De count N, que é o contador do N, né? Digamos assim. Por isso que ele começa com 0, que é o primeiro índice válido da minha fila, certo? O meu count N, ele tá valendo 0, né? Eu já inicializei ele aqui com 0. Então, fila N na posição ali que o índice vai estar valendo ali o contador N, né? Que pode no começo é 0, depois quanto mais pessoas forem chegando, maior esse contador vai ir valendo. Vai receber quem? A senha N. Basicamente esse aqui é um processo de enfileirar. Depois que eu joguei ali uma senha, né? Que vai estar valendo aqui. Não sei, começa com 1, né? Então na primeira vez que for executar, o count N vai estar valendo 0. Então no primeiro índice válido da fila N, eu vou colocar a senha 1, ok? A senha 1 vai no count N, na primeira execução está valendo 0. Entrou mais uma pessoa, beleza? Count N vai valer 1 e a senha vai valer 2. Então, ele sempre vai ter essa diferença. Só que daí, ainda mais quando eu for atendendo as pessoas, essa senha ela só vai ir acrescendo. É uma ideia basicamente até de banco de dados, né? Que a gente não reaproveita ali os códigos em si. Quando a gente exclui, aquele código ali, ele é anulado, digamos assim, e a gente continua com códigos maiores. Aqui é a mesma ideia. E daí eu dou um incremento, tanto no meu count N, incremento unitário, como também na minha senha N, eu dou um incremento. Qual que é a diferença? Quando eu atender alguém dessa fila aqui, esse cara aqui vai ser decrementado. A senha nunca mais. A senha nunca mais vai ser decrementada. E ela só vai ir sendo acrescida. Ok? Então, a gente pode colocar aqui assim, ó. Show message. Dialog
null, senha. A gente pode até fazer assim, ó, senha n. Aqui, para diferenciar quem é prioritário e quem é normal, ali, as senhas, né? A gente pode colocar um n na frente. Então, a gente coloca n no normal e p na prioritária. Aí a gente sempre sabe de quem que a gente está tratando. Então, senha n. E daí aqui tanto faz como é que eu quero mostrar essa senha. Eu posso colocar assim, ó. Fila na n, na cont n menos 1. Ou eu deixo para incrementar depois aqui, né? Também posso fazer isso aqui. Acho que de certa forma até facilita um pouco. A gente não precisa fazer esse cont n mais 1. Entrou na fila. Ok? Então, entrou na fila. Senha n, daí a gente está concatenando ali, né? Está unindo na nossa mensagem. Senha n entrou na fila. Senha n entrou na fila. E daí, assim a gente vai incrementando, né? Implementando isso aqui. E se for pensar bem, é a mesma ideia aqui da fila P. Certo? O cont P, se ele tiver lá, a fila está cheia, normal. Se não, daí eu vou inserir no meu contador ali uma senha que vai estar valendo. Então só vou mudando aqui, ó, senha, e aqui a gente coloca um pezinho, né, para ficar bonitinho ali, fila P, no cont P, entrou na fila, ok, cont P, senha P. Então o processo de inserção na fila basicamente é uma ideia essa aqui, né, pessoal? Claro, dá para mudar, dá para melhorar, ainda daria para fazer mais tratamentos e tal, mas o básico é isso aqui. O básico é esse aqui. Então, de inserção na fila, a gente já implementou, já está feito. Então, antes de eu fazer o atendimento, eu vou fazer o quê? A consulta. De nada adianta eu pensar lá em fazer o atendimento se eu não sei se está funcionando. Então, primeiro aqui eu vou partir para a consulta, certo? Então, qual que é a ideia aqui da minha consulta? Vamos tentar fazer o mais tranquilo possível. A gente vai fazer o seguinte, a gente percorre as duas filas. Primeiro, a gente percorre a fila prioritária, depois a gente percorre a fila normal, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer assim, ó? A gente vai consultar, então a gente verifica assim, ó, se cont P for maior do que 0, se o contador na fila prioritária for maior que 0, então é sinal que tem gente lá. Tem gente lá. Então eu preciso fazer o quê? Um forzinho igual a 0 e menor do que cont P e mais. Estão escutando um barulho? É o Zulu, ele tá dormindinho aqui do meu lado, ele tá roncando. E ronca esse menino. Olha ele roncando. MSG mais igual, então aqui eu vou concatenando o quê? Isso aqui é o seguinte, se for maior que 0, ok? Só se for maior que 0. Aqui depois a gente pode até fazer para se as duas filas estiverem vazias, né? Mas, enfim, por enquanto vamos se preocupar com mais amplo aqui, depois a gente vai refinando isso aqui. Então, eu vou começar do i igual a 0, enquanto o i for menor que cont P, porque cont P sempre vai ser 1 a mais do índice que eu preciso ir. E mais eu vou concatenar assim, ó. Vou concatenar 1 P com mais quem? Fila P. E por que eu estou fazendo primeiro para consultar a fila prioritária? Por quê? Eu quero que apareça antes na minha fila. Quem é prioritário é atendido antes. Então, fila P na I. Ok? Então ele vai ir sempre concatenando. Para que não fique colado, eu dou uns 2 espacinhos ali, né? Só para dizer e aparecer a ordemzinha bonitinha ali que eu quero. Então, beleza. Isso aqui, lembrando, prioritária. E aqui é outra verificação, outro if desse aqui, para a gente verificar
o que? Se tem alguém na fila normal. Então, se fila, porque pode ser que só tenha na prioritária, né? Isso é padrão, né? Então, fila normal, eu concateno com um Nzinho aqui. Só que agora eu vi um detalhe, né? Mas ele vai preencher tudo aqui, ele vai percorrer. Eu acho que aqui tá tranquilo do jeito que tá aqui. A gente já testa aqui, né, na sequência pra gente ver se tá funcionando. Junction pane, show message dialog, no, e aqui, situação atual da fila. Situação atual da fila. Vou dar um contra-barra N aqui para ele pular. E vou concatenar o meu MSG. O meu MSG que vai guardar toda a situação da fila. MSG aqui só tem que lembrar o seguinte. MSG, toda vez que ele imprime, ele volta para o valor padrão dele, né? Que é vazio. Vamos colocar aqui, ó. Voltar o valor de MSG para vazio. Porque senão, quando eu testo a primeira vez, ele vai armazenar, né, aquele valor daquela estrutura da fila, depois eu faço manipulações. Mando imprimir, ele vai pegar aquela primeira impressão e vai concatenar com a segunda, vai dar uma salada muito grande. Então, não é uma boa a gente fazer isso. Vamos testar aqui. Tá bem simplesinho aqui, né, pra gente começar já a testar e ver se está funcionando. Então tá. A gente não fez ainda a questão de fila vazia ainda, né? Então, vamos colocar ali, entrou na fila. Entrei na fila normal. Ok, senha N1 entrou na fila. Show de bola. Vamos lá, entrou mais uma normal. Senha N2 entrou na fila. Beleza. Vamos colocar mais uma pessoa no prioritário. Senha P1, prioritário 1, entrou na fila. Show de bola. E agora vamos consultar. P1, N1, N2. Show de bola. Se eu colocar mais alguém aqui na fila que seja prioritário, ele tem que entrar antes dos N1 e N2 ali, né, que eu tenho. Então, senha P2 entrou na fila, mandei consultar P1, P2, N1 e N2. Show de bola. É isso que a gente quer fazer. Basicamente, o exercício, né, o simples ali, o objetivo que a gente tem ali é esse. Estruturar a fila. O que ainda... vamos só colocar aqui mais um na fila normal para a gente ver se realmente está funcionando. Então, ficou P1, P2, N1, N2 e N3. Show de bola. É isso. Agora, na ordem, ele tem que ir sendo atendido. Qual que é a questão? Eu tenho que verificar, né, primeiro sempre se eu tenho prioritário, para depois ir para os atendimentos normais, ok? Atender uma pessoa é só remover quem está na primeira posição dessa fila. Nesse caso aqui é o P1, depois o P2, depois o N1, depois o N2, depois o N3. Ok? Então vamos lá. Vamos... Beleza? Tá lá, né? 4 sair, finalizando o sistema. Show de bola. Vamos começar a brincar aqui com o atendimento. Então, a mesma ideia aqui... Primeiro, isso aqui vai mudar um pouquinho, né? Mas é uma ideia até um pouco parecida aqui com a da consulta, né? Que a gente vai ter que fazer. Só vai ter a questão que quando alguém for atendido, todo mundo que está adiante caminha uma posição, né? E andam, dá uma posição à frente, né? Indo em direção ali ao atendimento. Então, eu vou começar de novo consultando se o quê? Se o meu CONT-P ele é maior que zero. Por quê? Porque se ele for maior que zero, eu tenho que atender alguém que está na fila prioritária. Primeiro, isso vai ser fato. Ok? Então, beleza. Então, se CONT-P for maior que zero, eu vou atender alguém do CONT-P. Ok? Não tem como eu fugir disso. Não tem como eu fugir disso. Então, vamos lá. Então, se for maior que zero, eu tenho que remover alguém ali da CONT-P. Então, o que eu vou fazer? Junction pane, show message dialog, no senha P mais fila P no índice. Qual índice? No zero, né? É quem está na primeira posição da fila. Por isso que a gente tem sempre essas nuances e tem que entender bem a questão do índice, né? É tão importante entender essa questão do índice, né? Do vetor para a gente saber. Ó, isso aqui é sempre quem está na primeira posição
vai ser atendido, né? A senha P será atendida. Vamos colocar assim a mensagem, né? A senha tal será atendida. Beleza, então esse aqui vai sair. Agora, se ele sai, todo mundo no meu vetor vai caminhar uma posição para frente, ok? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com for. Não tem como, né? Não tem como eu fugir de um forzinho aqui para mim fazer essa manipulação. Então, eu vou começar da onde? Esse aqui até ele é um pouquinho mais simples lá do que o desempilhar, né? Que a gente fazia, né? Então, aqui até é um pouquinho mais fácil. Na verdade, não desempilhar, né? Qual que era? O da lista, né? Daquele exercício da lista que a gente fazia. Esse aqui, ele começa do zero, né? A gente começa do início da fila, fazendo o quê? Enquanto o i for menor que o conte p, e mais. Então, esse aqui eu vou começar do primeiro índice até o índice que for o tamanho do meu contador da fila prioritária, que eu vou passando por todas as posições. Fazendo com que? Fazendo com que quem está atrás venha para frente. Então, eu vou sempre sobrescrever o que está na frente. Como que eu vou fazer isso? Fila P no índice I recebe fila P no índice I mais 1. Então, quem está na frente, quem está uma posição na frente, ele caminha e vem, né, digamos, quem está atrás da fila, vem para frente. Então, é isso que eu estou fazendo. Ó. Fila prioritária, no índice I, ele vai desde lá da posição 0, né? O cara que estava na posição 0, que era o cara que para ser atendido, ele saiu, foi lá para ser atendido, todo mundo que estava na frente, estava atrás dele, caminhou uma posição, ok? Então, é isso aqui que a gente está implementando. Então, fila P, daí mais 1 é o que vai ali para frente. Beleza, quando eu termino esse processo aqui, eu tenho que dizer o seguinte: opa, saiu uma pessoa da fila. Então, o meu conte P é decrementado, né? Saiu uma pessoa ali na fila. Uma pessoa a menos para ser atendida, certo? Beleza. Então, basicamente é isso aqui, né? Eu digo que ali foi atendido e tal, e todo mundo caminha uma posição para frente. Aí, fechou. Só que se não tiver ninguém na fila prioritária, eu tenho que verificar se tem alguém na fila normal, né? Na conte N. Então, se for maior que 0, é sinal que tem alguém ali naquela fila. E se tem alguém ali, eu vou ter que fazer basicamente aqui o mesmo processo. A senha N da fila N, a que tiver no índice 0, será atendida. E aqui, todo mundo que está na fila de atendimento normal, ali que não é prioritário, ele vai caminhar uma posição adiante. Então, aqui, conte N menos. Eu removi uma pessoa da fila normal. Se não, é sinal que eu cliquei no atender, não tinha ninguém na fila prioritária, não tinha ninguém na fila normal, a fila está vazia, né? Então, eu só coloco essa mensagem aqui: a fila está vazia. Basicamente, a gente está tratando como se fosse uma fila única para a situação de atendimento, mas para entrar, ela verifica, né, se você quer um atendimento prioritário ou um atendimento padrão, né, um atendimento normal ali. Então, aqui, a princípio, né, na nossa brincadeira aqui, acho que o básico até está implementado aqui já, né, para a gente testar. Então, vamos começar aqui testando, né? Vamos dar uma brincada aqui para ver se está funcionando. Então, entrei na fila normal, beleza? Entrei na fila normal, ok. Senha N1 e N2 entrar na fila. Se eu colocar para consultar, tá lá, N1 e N2 estão lá na filinha, bonito. Se eu atender, a senha N1 será atendida. Show de bola, gostei. Consultei, só ficou o N2. Beleza, N1 foi atendido. Agora entrei na fila e eu quero atendimento prioritário. Senha P1 entrou na fila. Se eu for consultar, P1 e N2. O prioritário, ele chegou, ele passa na frente de todo mundo que está
tá na fila normal. Então, basicamente é isso que o exercício está pedindo ali, né? Pra gente fazer. Então, beleza, a gente colocou ali. Agora eu quero entrar na fila prioritária de novo. Beleza, vamos ver se ele passou P1, P2, N2. Vamos lá. P1, P2, N2. Beleza. Quero atender alguém. Quem que tá no primeiro? P1. P1, ele foi atendido, ok? Se eu consulto, tá lá P2, N2 e assim por diante, né? Eu posso ir entrando na fila, aqui ó, vamos colocar alguns aqui, né? Entrei na fila normal, ó, tem até o N5, entrei na fila prioritária, é P3, na ordem é isso. E se vocês forem olhar, mais ou menos é isso que acontece lá no banco, né? Tipo, você vai no banco, lá você pegou uma senha, sempre tem umas letrinhas ali, né? Justamente aonde que você vai ser atendido, qual é a tua prioridade de atendimento. Então aqui é só uma brincadeira aqui pra gente ter uma ideia de como a gente implementaria isso, né? Então é isso que a gente está fazendo, certo? Deixa eu consultar lá como é que tá. Então tá P2, P3, N2, N3, N4 e N5. Beleza, vamos lá. Atender, P2 foi atendido. Agora se eu atender tem que sair P3. E agora se eu atender, tem que sair o N2, né? N2, isso. Se eu consultar agora, só tem N3, N4, N5. Entrou na fila algum prioritário, P4, né? Que ele vai seguindo a ordem, né? Tinha P1, P2, P3. Agora entrou o P4. Esse cara tem que estar na frente. P4, N3, N4 e N5. Essa é a ordem de atendimento que vai ser feito ali. Deixa eu ver o que ele tá. O de fila cheia ali, ele vai funcionar, né? Mas é só se a gente enchesse os 50 posições de cada uma das filas, no caso, ou pelo menos de uma das filas, né? Que ele iria aparecer que eu não conseguiria pegar mais senha. Mas a questão ali é do atendimento. Então vamos atender, ó, P4 foi atendido, o N3 foi atendido, o N4 foi atendido, agora a gente só tem o N5. Então, eu atendi o N5, agora minha fila está vazia, ok? O meu não está aparecendo a situação, aparece a janelinha mais vazia. Já dá uma olhadinha ali, Cristiano, já dá uma conferidinha ali. 3, consultar, situação na fila, no caso ele apareceu vazio, né? Deixa um quadro sair. Aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Quando ele mostra, né? Mas eu esqueci de uma coisa. Não, mas estava certo, né? Eu acabei esquecendo de mostrar justamente o que eu queria fazer ali no final. Que era justamente quando eu dava um atender, ó. Agora eu reiniciei, né, o programa. Se eu der um atender, ele diz que a fila está vazia. E concatenou um mais louco ali. Deixa eu já tirar dali. A fila está vazia e tem um mais louco aqui perdido. Já tirei. A situação da fila aqui tá dando erro. Dê uma olhadinha aqui então, Cristina. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Agora, aqui ainda a gente tinha esse problema, né? Que quando ela estava vazia, ele mostrava a situação atual da fila e mostrava nada. Vazio mesmo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. If count P. E uma forma, né, de se fazer isso que poderia fazer de maneiras diferentes. Se count P for igual a 0, né, se o contador de pessoas na fila prioritária for igual a 0 e apenas também se o count N for igual a 0, é sinal que eu não tenho ninguém na minha fila. E isso implica que daí eu imprima que a fila está vazia, ok? Aqui a fila está vazia. E se não, aí que eu vou pegar e vou fazer aquela verificação ali que a gente está fazendo aqui embaixo, ok? Então eu só vou envolver toda essa parte aqui, ó, dentro de um else, ali, né, para que eu não tenha, né, eu não tenha esse problema aqui. Então, o prioritário vai acontecer a partir daqui, né? Então, ó, todo mundo aqui um degrauzinho para frente, né? E aí fechou.
Ó, se a Alice está falando que não está aparecendo a situação, aparece apenas a janelinha vazia, dá uma olhadinha aqui. Possivelmente pode ser alguma coisa aqui, Cristina. Se ainda está acontecendo algum problema, pode ser que tenha alguma coisa aqui que esteja acontecendo. Aqui, talvez o contador aqui não foi alterado. Se não apareceu nada de mesmo, pode estar com problema também na questão de entrada da fila, né? Pode acontecer isso. Aí talvez o problema esteja aqui. Ok, Cristina? Então o problema pode estar ou aqui, né? Nessa parte de inserção, porque daí iria aparecer vazio mesmo. Ou então aqui no consultar. Por quê? Porque daí quando você está consultando, ele não está conseguindo montar ali para você, montar, né, a mensagem com a estrutura que está com a fila ali, né? Então pode estar acontecendo esse problema aí. Ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui se teria mais alguma coisa aqui para implementar. A questão de atender todos ali não faz muito sentido, né? Então, eu quero consultar justamente isso aqui, ó. Quando eu dou consultar, ele está vazio, ó. Ele mostra que está vazio, beleza? Mas, de toda forma, pessoal, sempre quando você faz uma alteração dessa aqui, você testa todas as operações para você garantir que ela está funcionando normal, né? Então, entrei na fila normal, ok. Entrei na fila normal 2. Se eu consulto, aparece N1, N2, fechou. 1 prioritário, ok. Entrou na fila 2 o prioritário, então tenho P1, P2, N1 e N2. Consultei P1, P2, N1 e N2, show de bola. Atendi, tem que sair o P1, certo? Quando eu dar o consultar P2, N1 e N2, fechou. Vou atender mais um, tem que sair o P2 agora. Se eu consulto tá N1 e N2. Se eu atendi, N1 sai. Se eu atendi, o N2 sai. Se eu consultei, a fila está vazia, ok? Atender, se eu clico aqui para atender, né? Minha fila, lembrando, minha fila está vazia. Se eu clicar em atender, a fila está vazia. Ele mostra também que a fila está vazia, eu não tenho quem atender, né? Ali, se for a questão do caixa, né? Ele mostra que a fila está vazia e não tem quem atender. Se eu digitar qualquer coisa, aqui um 5, opção inválida. Se eu digito aqui um 4, eu estou finalizando o sistema. Então, basicamente é isso aqui. Basicamente é isso aqui que o exercício está pedindo, né? Então, podem ver que a gente fez em uma meia horinha que a gente pegou e implementou. Claro, dá para melhorar ainda, mas o que o exercício basicamente pedia, né? Verificação do tamanho da fila, verificar se está lotada. A gente fez aqui, a fila está cheia, né? A gente fez aqui, a fila está cheia, tanto para o normal quanto para o prioritário. Então a gente atendeu isso. Inserção, a gente fez. O tamanho a gente definiu no vetor e depois na verificação se a fila está cheia, né? Se está lotado também. Método para a pessoa na primeira posição ser atendida e sair da fila, a gente fez, né? Mandando todo mundo uma posição para frente. Possuir um método de verificação se a fila está lotada, a gente tem. Se a fila está vazia, a gente tem. E aí a gente pegou e fez essa estrutura aqui com outro vetor para que ele furasse a fila. Digamos, se ele é um atendimento prioritário, ele tem o direito de ser atendido antes. Então a gente implementou isso também ali para funcionar, ok? Beleza? Então, galera, um abraço aí para vocês.